Cara, isso é um tema que me preocupa muito. E eu falei isso na CBF, eu até 8 meses atrás, eu era presidente da Federação Nacional dos Atletas também, e participava muito do arbitral da CBF. E eu coloquei isso para o Edinaldo, coloquei para os clubes, a minha preocupação com relação a isso. Porque nós tínhamos, no primeiro momento, 5 estrangeiros, e aí eles foram votar para ser 7. Eu fui contra, fui voto vencido. Aí de 7 eles votaram esse ano para ser 9. Eu votei contra e autorizaram 9. E não é, e é importante eu falar isso aqui, aproveitar a sua audiência, falar, não é nada contra os jogadores estrangeiros, não é o atleta. Inclusive, eu sempre falo, o atleta estrangeiro que estiver em solo nacional no Rio de Janeiro, pode ter certeza que ele vai receber todo o nosso amparo, ajuda, proteção, o que te for, nós vamos ajudar e protegê-lo. E estamos à disposição. É conceitual. Eu entendo que o Brasil é um clube, é um país formador. Ele não precisa dessa quantidade de estrangeiros. O estrangeiro sempre, eu fui estrangeiro, eu joguei fora há muito tempo. A gente ia para países como Portugal, como eu fui para a própria Venezuela, que não tinha um histórico de futebol, mas era um país muito bom de ir, porque cara, economicamente o petróleo era muito bom de ir. Esses países eles não tinham a abundância de jogadores como nós temos no país. Então, eles tinham que levar estrangeiros para melhorar. Então, eu acho que a gente está na contramão. Nós temos excesso de jogadores bons aqui, e essa enxurrada de estrangeiros, ele está, primeiro, tirando o espaço dos nossos jogadores, né, o mercado interno, está prejudicando a formação, porque chega um menino que trabalha, trabalha. Quando ele bate para virar profissional lá com 20 anos e o profissional, aquela caminhada toda dele tem mais uma barreira que é 2, 3 estrangeiros jogando ali no lugar dele. Então é um negócio que eu acho que é contraproducente. Eu acho que o Brasil não precisa disso. E só que esse mercado virou um puta de um negócio. Isso gera muito dinheiro, muita movimentação de clubes, empresários, intermediários, esse monte de gente envolvido nessas negociações. Então, me preocupa muito, sou contra. Felizmente, essa semana, por acaso, eu vi uma entrevista do Paulo Autuori falando sobre isso, e o Paulo Autuori tem autoridade para falar pela história dele no futebol. Eu até liguei para ele, falei, pô, Paulo, que bom que tem mais um falando comigo. Aí batemos um papo longo e realmente o que ele pensa é o que eu penso. O Brasil não precisa disso, prejudica a nossa formação. No arbitral, por exemplo, quando eu falei que prejudicava a formação, o presidente do São Paulo falou, não, mas nós não vamos deixar de formar. Eu falei, eu sei, vocês não vão deixar de formar porque vocês querem vender. Vocês estão confundindo formação com aproveitamento. Vocês vão continuar investindo para vender, mas não é para aproveitar. E aí o futebol brasileiro está se descaracterizando, perdendo o seu DNA. Aí, por consequência, você vê o excesso de treinadores estrangeiros, e uma coisa puxa a outra. Aí tu fala, pô, mas tem estrangeiros, treinadores bons. De fato, o que está no Botafogo está fazendo um bom trabalho, o Jesus fez um bom trabalho. Mas você não pode trazer estrangeiros para cá pelo fato de entender como foi criado que os treinadores brasileiros perderam a sua capacidade. Então, isso é ruim, porque hoje não se fala mais português dentro de campo e não se tem um treinamento, isso guardado as proporções naturalmente, um treinamento com o DNA brasileiro. Uhum. A gente hoje pegou toda a forma de trabalho que é da Europa, o jogo de intensidade, de marcação alta, legal, legal. Mas não é ser saudosista, a gente tem que evoluir com o tempo, o futebol evoluiu, mas eu acho que a gente tinha que preservar o que a gente tem de bom. Você vê que a Argentina não sofre isso. A Argentina briga no sub-20, no sub-17. A principal é a campeã mundial, foi vice-campeã aí. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos na contramão. Como o país, o Brasil, dentro do Mercosul, é o que está financeiramente mais estruturado, tornou-se o paraíso aqui das negociações, como teoricamente foi a Europa há muito tempo. Então, só que isso é ruim para o futebol. E essa conta vai chegar. Nós já não ganhamos muito, já não ganhamos nada há 24 anos. A Olímpica perdeu, a Sub-20 perdeu, a Feminina perdeu, nós não ganhamos mais nada.
Porque nós temos na base jogadores jogando na base estrangeiro, nós temos na Série D jogadores jogando estrangeiro, nós estamos na Série C jogando estrangeiro, nós temos na A, nós temos hoje, salvo engano, posso estar errado no número, se eu não me engano, 200 e poucos jogadores estrangeiros na Série A ou no Brasil. Eu posso estar equivocado aí um pouco, mas é por aí. Mas é um número... É um número expressivo para um país do futebol. Então, se você for ali na rua ali agora, sacudir uma árvore ali, vai cair uns 15 moleque bom. Então, você não pode estar indo lá fora pegar. Aí você vê, por exemplo, o Santos, ano passado. O Santos que formou Pelé, Diego, Robinho, Neymar e Ganso, um monte de cara. Aí ele vai e pega o capitão da Venezuela, o Rincon, de 36 anos para jogar de volante. Pô, não é possível que um clube como o Santos não tenha um volante na base que possa jogar no Santos. Mas não tem o dirigente que está ali. A pior coisa para o dirigente é descer divisão. Então, o cara, ele não mede. Se ele tiver que trazer o cara de 60 anos que joga lá no Pirapora, ele vai trazer. Então, uma série de situações que estão sendo impostas ao futebol brasileiro e que eu acho, tenho quase que absoluta certeza, que essa conta vai chegar. E a gente vai se tornar uma Itália, por exemplo, que já não vai à Copa do Mundo há 2 anos, que já está revendo esse conceito de estrangeiros lá. A Inglaterra já está revendo esse conceito de estrangeiros, porque são países que eram países de ponta. A Itália era a Itália. A Inglaterra, em determinado momento, também foi. Então, são países de ponta que não estão conseguindo mais nada. E o Brasil está indo nessa direção. Nessa. Isso reflete. E a minha pergunta, eu te faço com um corte de tempo. Hoje, começamos com jogadores, hoje técnicos estrangeiros a rodo aí, cada dia chega mais um. Falta oportunidade para o treinador brasileiro, por isso um corte de tempo. Primeiro, lá no final da década de 90, o cara que fazia um bom trabalho nos times de menor expressão, e você acha que faltava oportunidade para a galera? Vou citar um exemplo, Antônio Carlos Roy, fez diversos trabalhos em clubes de menor expressão e não chegou a bater num time grande. Você acha que isso já acontecia e, evidentemente, imagina hoje com a galera chegando portugueses aí à torta e à direita? Cara, essa questão dos treinadores, dos clubes menores, isso sempre existiu. Faltava coragem dos dirigentes de pegar o Roy, que realmente era bom treinador, e colocar o Roy num grande clube. Eles não têm coragem. Eu, por exemplo, quando eu saí do Madureira e fui para o Avaí, eu fiz uma campanha muito boa na Série B com o Avaí. E de lá eu vim para o Vasco. Ali, só que o Vasco, ele tinha um dirigente que tinha coragem para fazer as coisas. Que bancava. Bancava. Se errar, acertar, se fosse errar ou acertar, ele bancava, como ele já tinha levado o Dario Lourenço, por exemplo. Então, o Eurico, por exemplo, tinha esse perfil. Ele conseguia enxergar a qualidade nesses treinadores e dava oportunidade como ele me deu. Agora, é raro, você não vai achar isso. Os caras vão sempre pela grife. E muitas vezes a grife não tem, no meu modo de ver, muitas vezes não tem a competência que muitos têm. Então, essa parte dos treinadores menores, dos clubes menores, sempre foi assim. Por exemplo, hoje, o Rogério Corrêa, que está no Volta Redonda. Eu não conheço o Rogério, conheci muito o pai dele. Já joguei contra ele, naturalmente, conheço de Convai, não tem intimidade, mas para mim ele é o melhor treinador desses menores que existe. Provavelmente ele vai ser campeão com Volta Redonda. Eu não sei se um dia o Flamengo vai querer ele lá, ou o Vasco. Eles vão querer apostar como apostaram aí esse bando de cara que trouxeram, que era auxiliar de não sei quem lá fora. Tal. Então os caras têm uma grife, mas que, de repente, não tem mais qualidade dos que estão aqui. Então, isso aí sempre foi dessa forma. Então, a minha resposta com relação a isso falta coragem dos treinadores, dos dirigentes, a dar oportunidade a esse tipo de profissional. Geralmente, eles querem uma estrela para mostrar para a sua torcida e para fazer foto do lado também, para dizer que trouxe o fulano, né? Então, é mais ou menos por aí.